Clínicas particulares do Brasil estão negociando a compra de 5 milhões de doses de vacinas indianas contra a Covid-19. E você vai ver também. O governo da Índia autorizou o uso de 2 vacinas. O Reino Unido começou a aplicar a vacina de Oxford na população. A justiça britânica decidiu não extraditar Julian Assange, fundador do Wikileaks. No futebol, o Paris Saint-Germain já está de técnico novo. É o argentino Maurício Pochettini. Você vai ver a partir de agora, no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. O resultado final da pesquisa feita com amostras que podem indicar a presença de uma nova variante do novo coronavírus em São Paulo deve sair ainda hoje. 2 dos 4 casos suspeitos da nova cepa do coronavírus já foram descartados. A análise está sendo feita pelo Instituto Adolfo Lutz. Os 2 casos da variante foram identificados pelo Laboratório de Diagnóstico DASA no fim de dezembro. A confirmação da cepa foi feita por meio do sequenciamento genético realizado pelo laboratório em parceria com o Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E, em seguida, as amostras foram enviadas ao Adolfo Lutz para uma nova análise. A variante chamada de B117 já foi confirmada em pelo menos outros 17 países. Ela tem mutações que afetam a maneira como o vírus se fixa nas células humanas e é 56% mais contagiosa. Mas não há evidências de que a variante provoque casos mais graves ou de maior letalidade, nem mesmo que seja resistente às vacinas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, no Reino Unido, a mutação já representa mais de 50% dos novos diagnósticos. Hoje, o estado de São Paulo voltou para a fase amarela, com menos restrições contra a Covid-19. O comércio e os serviços não essenciais voltaram a abrir as portas. O estado ficou na fase vermelha nos feriados do Natal e do Ano Novo. Desde o início da pandemia, 46.840 pessoas morreram no estado, de acordo com a Secretaria de Saúde de São Paulo. Clínicas particulares estão negociando a compra de 5 milhões de vacinas indianas contra a Covid-19. O imunizante está na fase 3 de testes e ainda depende da aprovação da Anvisa para uso no Brasil. O imunizante chamado de Covaxin, do laboratório Bharat Biotech, já teve o seu uso emergencial aprovado na Índia, apesar de não ter ainda informações sobre a sua eficácia. A vacina está na fase 3 de testes na Índia e os estudos clínicos mostraram que o imunizante não gera efeitos colaterais graves e produz anticorpos para a Covid-19. A Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas tem a expectativa de que o resultado da terceira fase dos testes saia ainda neste mês. Se isso se confirmar, o laboratório deve entrar em fevereiro com o pedido de registro definitivo na Anvisa. A estimativa é de que as 5 milhões de doses da vacina estejam disponíveis nas clínicas particulares do Brasil na segunda quinzena de março. A Anvisa informou que não vê impedimento de que um laboratório também apresente um pedido emergencial para vender a vacina à rede particular, mas essa autorização específica precisa ser pedida. Nos casos em que o registro definitivo é concedido, o uso fica aprovado no Brasil de modo geral e a autorização vale automaticamente tanto para o setor público quanto para o privado. 2 vacinas contra a Covid-19 receberam autorização do governo da Índia para uso emergencial. Com o anúncio, está aberto o caminho para uma das maiores campanhas de vacinação do planeta. Foram aprovados os imunizantes desenvolvidos pela Aliança Britânica da Universidade de Oxford e AstraZeneca e pela empresa indiana Bharat Biotech. No Twitter, o primeiro-ministro Narendra Modi afirmou que as aprovações são um ponto de virada decisivo para fortalecer uma luta enérgica que acelera o caminho para uma nação mais saudável e livre de Covid-19. Nas ruas de Nova Delhi, capital do país, as pessoas receberam com entusiasmo a notícia. A única questão é com o tipo de população que temos. Não sei quando pessoas como nós, que são saudáveis e não têm comorbidades, em quanto tempo seremos vacinados. Essa é a única preocupação que eu tenho. É uma ótima notícia de Ano Novo, ter uma vacina aprovada e a esperança de que possamos voltar a ter uma vida normal em breve. O governo já realizou simulações em todo o país e 96 mil profissionais de saúde foram treinados para administrar as vacinas.
A Índia pretende imunizar até 300 milhões de pessoas até meados de 2021. A Fiocruz recebeu autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para importar 2 milhões de doses da vacina de Oxford com a AstraZeneca. A aprovação foi dada em caráter excepcional, já que o imunizante ainda não tem o aval da Anvisa. A Fundação Oswaldo Cruz vai adquirir as vacinas de Oxford já prontas do Instituto Serum da Índia, um dos centros de produção do imunizante. A ideia é acelerar o início da vacinação com as doses importadas. Mas o imunizante ainda precisa da autorização de uso emergencial ou do registro sanitário definitivo da Anvisa. A Fiocruz informou que o pedido de registro definitivo deve ser feito à agência no dia 15 de janeiro. A Fiocruz vai ser a responsável pela produção do imunizante no Brasil. O governo já fechou acordo com a AstraZeneca para a compra de 100 milhões de doses que devem ser entregues até julho. A Fiocruz vai ter condições de produzir mais 110 milhões de doses ao longo do segundo semestre deste ano. Essa mesma vacina do laboratório britânico AstraZeneca, produzida em parceria com a Universidade de Oxford, começou a ser aplicada hoje no Reino Unido. Brian Pinker, de 82 anos, foi inoculado no Hospital Churchill da Universidade de Oxford. O NHS, o Serviço Nacional de Saúde britânico, informou que há 520 mil doses preparadas para a distribuição. A vacina significa tudo para mim. É a única forma de voltar um pouco à vida normal. O vírus é terrível, não é? Com mais de 75 mil mortes, o Reino Unido é um dos países mais afetados da Europa pela Covid-19. Quase 55 mil pessoas testaram positivo para a doença nas 24 horas anteriores à divulgação do boletim do último domingo. Mais de 1 milhão de moradores do país já receberam a vacina desenvolvida pela Pfizer-BioNTech. O Reino Unido enfrenta uma nova onda de contágios desde a descoberta em dezembro de uma nova variante do coronavírus mais transmissível que as anteriores. Centenas de aposentados estão recebendo dinheiro emprestado sem que tenham feito pedido ou tenham dado autorização. O PROCON de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, entrou na justiça contra essa prática. A suspeita é de que houve colaboração de funcionários do INSS. Esta mulher, que prefere não se identificar, soube que estava aposentada quando começou a receber ligações de financeiras oferecendo empréstimos. Uma pessoa que já tinha se aposentado me disse: quando você começar a receber ligação de instituição financeira te oferecendo empréstimo consignado, você vai saber que você já está aposentada. E eu até duvidei. E no final das contas foi exatamente isso que aconteceu. Eu comecei a receber dezenas e dezenas e dezenas de ligações. Chegou a questionar como tiveram acesso aos dados pessoais. Eu queria saber como que os meus dados tinham chegado até essas instituições. Como é que eles ficavam sabendo que eu já estava aposentada antes de eu saber que eu estava aposentado? E eles não me respondiam. E este também é um dos questionamentos do PROCON estadual, que abriu processo administrativo contra 3 bancos que realizam empréstimos consignados na conta dos aposentados sem a solicitação dos clientes. Eles estão depositando dinheiro na conta dos aposentados, sem o aposentado solicitar, sem ele requerer, e fazendo com que o aposentado fique preso numa armadilha financeira por 40, 50 meses, com empréstimos consignados. Eles estão, na verdade, vendendo juros, sem que eu queira comprar qualquer tipo de empréstimo consignado. Queremos apurar, primeiro, como se consegue esses dados dos consumidores e como se consegue o débito na conta desses consumidores. E já solicitamos aos bancos que cesse essa prática de empréstimo sem autorização do consumidor. Isso é crime. Vamos encaminhar para o Ministério Público Federal, já estamos oficiando a Delegacia do Consumidor e, se for necessário, a Polícia Federal, porque estamos tratando de uma autarquia. Esses dados estão supostamente vindo do Instituto Nacional de Seguridade Social, do INSS. Como? De que forma? Por quê? E isso a gente quer apurar. Do dia 1º de janeiro ao dia 7 de dezembro, o PROCON recebeu 246 reclamações de empréstimos consignados que não foram solicitados pelos aposentados. O PROCON acredita que este número não representa nem 10% da quantidade de vítimas desta prática. A orientação é primeiro procurar o banco e solicitar o cancelamento do empréstimo. Se a instituição se recusar, aí sim entrar em contato com o PROCON. Nós estamos conseguindo acabar com essa prática daquelas reclamações que estão chegando ao PROCON para que o consumidor não tenha prejuízo.
O ano começou com fortes chuvas em todo o Brasil. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, um garoto de 13 anos morreu. Os bombeiros foram acionados por volta das 8h50 da noite, no bairro Santa Rosa, na região da Pampulha. O menino estava de bicicleta quando foi arrastado pela enxurrada e ficou preso debaixo de um carro que estava estacionado na via. No total, cerca de 9 ocorrências relacionadas à chuva foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros em 2021. Em Minas Gerais, entre 2019 e 2020, cerca de 20 pessoas já morreram por causa das chuvas. Em Fortaleza, no Ceará, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos registrou chuvas em pelo menos 13 municípios. 2 cidades da região do Cariri registraram as maiores precipitações. Em Juazeiro do Norte, 25 milímetros, em Aurora, 19 milímetros e em Quixeramobim, 14 milímetros. Em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, a chuva forte causou alagamentos. Equipes do Corpo de Bombeiros resgataram famílias que ficaram desabrigadas. 16 pessoas foram levadas para o ginásio Tubão e para a Escola Municipal Tancredo Neves. Em 10 horas, mais de 120 milímetros de chuvas foram registrados. Em algumas regiões, a chuva chegou a atingir mais de 1 metro de altura dentro das casas. Ao todo, 45 bairros e o centro da cidade foram afetados. O fundador do Wikileaks, Julian Assange, não vai ser extraditado para os Estados Unidos. O pedido foi negado hoje pela Justiça Britânica, mas ainda cabe recurso. A justiça americana pretendia julgá-lo por espionagem devido à publicação de milhares de documentos confidenciais e anunciou que vai recorrer da decisão. Para isso, Washington tem agora um prazo de 14 dias. A juíza da Corte Penal de Londres rejeitou a solicitação de extradição do australiano apresentada pela justiça americana em um caso que seus defensores consideram crucial para a liberdade de imprensa. Já a defesa de Assange anunciou que vai pedir a liberdade sob fiança do cliente. Assange e o Wikileaks se tornaram famosos em 2010 com a publicação de quase 700 mil documentos militares e diplomáticos confidenciais. Assange está na penitenciária de segurança máxima de Belmarsh, em Londres, desde a sua detenção em abril de 2019 na Embaixada do Equador, onde permaneceu refugiado por 7 anos. Ele pode ser condenado a 175 anos de prisão caso a justiça americana o declare culpado de espionagem. A gente vai para o intervalo e na volta você vai ver que iraquianos protestaram um ano após a morte do um general do Irã, morto pelos Estados Unidos. A gente volta já. Estamos de volta a 1h19 no horário de Brasília. O governo federal proibiu a exportação de seringas e agulhas. Agora, esses produtos só podem sair do país com uma autorização especial, já que são usados no combate à Covid-19. Uma lei do ano passado já proibia a exportação de produtos como ventiladores pulmonares e camas hospitalares. O Brasil já passou de 196 mil mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. Os dados são do Ministério da Saúde. A média móvel aumentou e está em quase 700 mortes por dia. O Brasil registrou em 24 horas 293 mortes por Covid-19. No total, são 196.018 vítimas da doença. Também foram contabilizados mais 17.341 casos de um dia para o outro, chegando a mais de 7.733.000 infectados. A média móvel de mortes em 7 dias no Brasil foi de 698 óbitos por dia. Já a média de casos confirmados no período é de 35.810 novos diagnósticos a cada 24 horas. Isso representa uma variação negativa de 25% em relação aos casos registrados em 2 semanas, o que indica a tendência de queda nos casos. E a análise por estados volta a apontar algumas mudanças. Agora, 8 deles registraram alta: Acre, Alagoas, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins.
Outras 13 unidades da federação apresentam estabilidade, ou seja, onde o número de mortes não caiu nem subiu muito. Amapá, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. E em queda aparecem 6 estados: Ceará, Goiás, Mato Grosso, Paraná, Pernambuco e Santa Catarina. Quarto dia do ano, o mundo já registrou mais de 1.100.000 novos casos do coronavírus. No mundo todo, 85.172.000 pessoas já foram contaminadas pelo novo coronavírus. De acordo com o levantamento da Universidade Johns Hopkins, 1.844.000 pessoas morreram. No Iraque, apoiadores do Irã protestaram contra os Estados Unidos. Há um ano, forças norte-americanas mataram o general iraniano Qasem Soleimani. A manifestação marca um ano do ataque por ordem do presidente americano Donald Trump, que levou à morte do general iraniano Qasem Soleimani e de seu homem de confiança iraquiano. Os dois foram mortos em uma ofensiva com drones sobre o aeroporto de Bagdá em 3 de janeiro do ano passado. O atentado despertou o medo de um conflito em solo iraquiano, com os Estados Unidos e Irã, inimigos há 40 anos, se enfrentando abertamente. O Irã retaliou o assassinato de Soleimani disparando mísseis contra bases iraquianas que abrigavam soldados americanos. E avisou que responsáveis pelo assassinato do general não estariam seguros em lugar nenhum. Um ano depois da morte de Soleimani, a situação segue tensa no Iraque e especialistas acreditam que o perigo parece ainda maior. Os novos integrantes do Congresso dos Estados Unidos tomaram posse nesse fim de semana. A presidência da Câmara vai continuar com a democrata Nancy Pelosi, de 80 anos, apesar da resistência de alguns setores do próprio partido. No Senado, a disputa pelo domínio ainda está aberta, com 2 eleições de segundo turno marcadas para terça-feira no estado da Geórgia. Para recuperar o controle do Senado, os democratas precisam conquistar as 2 cadeiras, algo considerado difícil. Na quarta-feira, uma sessão do Congresso deve registrar formalmente a vitória de Joe Biden nas eleições de 2020. Estão marcadas manifestações para este dia, incluindo uma marcha por Trump. Trump se recusa a admitir a derrota para Biden. As casas do líder da maioria no Senado dos Estados Unidos, o republicano Mitch McConnell, e da presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi, foram alvos de vândalos. A porta principal e a janela da casa do republicano no Kentucky foram pichadas com frases como "Mitch mata os pobres" e "Onde está o meu dinheiro?". Na casa da democrata Nancy Pelosi, em São Francisco, jornais locais informaram que uma cabeça de porco e sangue falso foram encontrados do lado de fora da residência. Os atos de vandalismo ocorreram após um intenso debate sobre um plano de ajuda econômica de cerca de 900 bilhões de dólares para enfrentar os efeitos da pandemia da Covid-19 nos empregos. O plano foi aprovado pelos parlamentares e ratificado pelo presidente Donald Trump no final de dezembro. Congressistas bloquearam uma proposta para aumentar o valor dos cheques destinados aos americanos mais vulneráveis de 600 para 2.000 dólares. A Noruega ainda busca desaparecidos após o deslizamento de terra que aconteceu no dia 30 de dezembro. Pelo menos 3 corpos já foram encontrados e 8 pessoas ainda estão desaparecidas. O incidente ocorreu na cidade de Gjerdrum, ao norte de Oslo. As equipes de resgate ainda têm esperança de encontrar sobreviventes nas bolsas de ar restantes nos prédios que ficaram parcialmente intactos. Em Esk, no município de Gjerdrum, com 5.000 habitantes e a 25 quilômetros da capital norueguesa, o solo afundou na manhã de 30 de dezembro. Cerca de 1.000 pessoas foram evacuadas e ainda não puderam voltar para a região, que permanece instável. A terra desmoronou novamente durante as primeiras horas deste sábado. Cerca de 10 construções e 31 casas desabaram e algumas foram movidas mais de 400 metros. A primeira-ministra Erna Solberg viajou ao local e afirmou que este deslizamento de terra foi um dos maiores já registrados na Noruega. A Caixa liberou hoje saques e transferências das últimas parcelas do auxílio emergencial para aniversariantes de março que não são do Bolsa Família. Os beneficiários já tinham recebido os 2 últimos depósitos no aplicativo Caixa Tem, em 25 de novembro e 14 de dezembro. O governo encerrou o auxílio emergencial e nos próximos dias serão liberados os últimos saques.
A equipe do Fortaleza registrou 12 casos de Covid-19 depois da reapresentação do elenco, que estava de folga durante o recesso do final de ano. A lista inclui atletas, membros da comissão técnica e outros funcionários. 9 jogadores estariam infectados, mas o Fortaleza só vai confirmar no boletim médico antes da partida contra o Sport na quarta-feira quem estava contaminado. Os jogadores precisarão cumprir isolamento de 10 dias, seguindo o protocolo da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Essa edição fica por aqui. Você pode rever nossas reportagens no YouTube e outras informações você confere às 1:50. Tchau, boa tarde.